Bom, vamos começar aqui o nosso Quinta Pauta. Esse alerta global, medo da escalada da guerra faz americanos tentarem fugir de Israel. É isso mesmo, quer dizer, tem várias pautas aqui para a gente falar sobre o que aconteceu do não acerto entre o acordo de Estados Unidos e Irã nesse último final de semana. O clima é de tensão máxima lá no Oriente Médio, né? Diante do risco real de uma escalada militar. Inclusive, cidadãos dos Estados Unidos que estão em Israel começaram a procurar desesperadamente a embaixada americana em Jerusalém em busca de ajuda para deixar o país. Mas a resposta caiu como uma bomba. É isso que a gente vai estar falando aqui no Quinta Pauta. Também vamos trazer aqui um sinal claro de que a situação pode ser mais grave do que a gente está imaginando na questão da guerra. Turquia ameaça entrar na guerra, isso mesmo que você está ouvindo. Turquia ameaça entrar na guerra e elevar o conflito a outro nível. Inclusive, ameaçou Israel. Olha só, falou que se Israel não parar com os ataques, principalmente com a Líbia, eles vão entrar na guerra contra Israel. Outro fato que incendiou o cenário foi esse, né? Bom, e tem aqui também uma outra pauta, o Irã rompe de vez, né? Não teve acordo nesse último final de semana, então o Irã rompeu de vez o diálogo que ainda poderia ter com os Estados Unidos. E agora falou, olha, nós não queremos mais nada com os Estados Unidos, não queremos falar com ninguém. Se tiver alguém para fazer algum acerto nessa questão da guerra, que fique nas mãos de China e Rússia, que são duas grandes potências, como também é os Estados Unidos. Então, eles que se acertem por nós. Então, o Irã rompeu o diálogo com os Estados Unidos e agora aposta na China e na Rússia. E vamos saber o que está acontecendo aí. Piorou muito, viu, o cenário diplomático, né? Enfim, tem esse falta de comunicação agora entre o Irã, entre Israel. Então, quer dizer, está muito complicada a situação no Oriente Médio. Bom, nosso Quinta Pauta de hoje, nós vamos trazer aqui os nossos queridos amigos, né? O Marcelo Rocha, também o Paulo Eduardo Costa e o nosso especialista em geopolítica, né? O Paulo Schneider, que esteve inclusive conosco no último sábado. Nós fizemos aí uma atualização do que está acontecendo lá no Oriente Médio e a gente, quer dizer, não trouxe muita coisa boa, né? A gente já estava prevendo isso, né, Paulinho, que muita coisa não iria acontecer como deveria, até como foi formado esse encontro entre, lá no Paquistão, né, que intermediou entre Estados Unidos e também o próprio Irã. Eles estavam em lugares diferentes, dentro da mesma cidade, o grupo americano estava no hotel, o grupo do Irã estava em outro hotel, quer dizer, e o Paquistão é que estava fazendo o intermédio, né, de ir lá no lugar, falar o que estavam querendo, ir lá no outro, enfim, está muito delicado. Bom, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou, inclusive ontem, né, essa que é a grande bomba, que o bloqueio a navios no Estreito de Hormuz começará a partir de hoje, quer dizer, no horário que nós estamos agora. Agora são 12h49, então já deve estar acontecendo algumas questões lá. Queriam começar hoje às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Foi um comunicado publicado no X, né, pelo presidente Donald Trump, e os militares americanos afirmaram também que a medida será aplicada a todas as embarcações que entrarem ou saírem dos portos e áreas costeiras do Irã, no Estreito de Hormuz. A medida se dá após o fim dessas negociações entre as delegações americana e iraniana, né, que não chegaram no acordo no Paquistão. Isso foi no último sábado, inclusive, essa reunião. Os dois países deixaram a capital paquistanesa sem chegar ao acordo. Segundo a nota, as forças norte-americanas não vão impedir a liberdade de navegação para embarcações em trânsito pelo Estreito de Hormuz, né, aos portos iranianos. O presidente Trump também afirmou ontem em seu perfil, no Trust Social, que o Estreito de Hormuz continua bloqueado pelos iranianos e exigiu a reabertura da rota marítima. Segundo ele, o Irã se recusa a abandonar seu programa nuclear. O Trump falou assim, a reunião ocorreu bem, a maioria dos pontos foi acordado, mas o único ponto que realmente importava, o programa nuclear, não foi. Foi o que escreveu. O exército do Irã afirmou que o bloqueio naval americano, que deve começar hoje, é ilegal e constitui um ato de pirataria, e advertiu que nenhum porto do Golfo estará salvo em caso de ameaças aos portos do país. As restrições impostas pelos criminosos, né, no caso os Estados Unidos, à navegação marítima e ao trânsito em águas internacionais, são ilegais e constituem um exemplo de pirataria. Foi o que declarou o comandante das Forças Armadas iranianas,
em um comunicado lido na televisão estatal. Se a segurança dos portos da República Islâmica nas águas do Golfo Pérsico e do Mar da Arábia for ameaçada, nenhum porto do Golfo Pérsico nem do Mar da Arábia estará salvo, foi o que acrescentou. Bom, ainda ontem, Paulinho, tivemos aí uma fragata americana, um destroyer americano, né, rondando lá nas águas do Estreito de Hormuz, que foi interceptado, né, por rádio, pela Guarda Revolucionária Iraniana e acabou saindo, né? Porque eles falaram, olha, isso aqui é o último aviso, se vocês não saírem, nós vamos ser obrigados a bombardeá-los. E aí o destroyer acabou saindo do Estreito de Hormuz, ou seja, é aquele boi de piranha para ver se eles vão atacar mesmo ou não, como é que eles vão fazer, né? Como é que você avalia daqui para frente, Paulinho? Isso era algo que a gente, infelizmente, estava esperando que não fosse acontecer, né? Até pelo formato, como foi feito. O que você acha que pode Santiago, no sábado a gente já havia falado sobre isso, né? Sobre essas negociações aí de paz, né? Sobre quem estava à frente do IRGC. A gente já tinha falado que o pessoal que está hoje comandando o exército islâmico iraniano é um pessoal mais radical ainda, né? São os generais mais radicais que estão hoje à frente. Então, quer dizer, ia ser uma negociação bem complicada, né? A gente já havia falado sobre isso, né? Que um dos pontos que eles não iam abrir mão era a entrega do material do urânio enriquecido. Um dos outros pontos que também eles não iam abrir mão é da cobrança de pedágio lá no Estreito de Hormuz, né? A gente até tinha falado aí que ia ser $1, né? Por barril de petróleo, né? Que uma parte ficaria com o Irã, outra parte ficaria com o Omã. Mas mesmo assim, os Estados Unidos falaram que não, que de jeito nenhum isso não vai ser aceito nas negociações. Mas ontem, Santiago, pelo que me mandaram aqui, os 2 destroyers americanos já estão no Estreito de Hormuz. Já entraram no Estreito de Hormuz, né? Tanto é que eles já estão mandando, já hoje, parece que tem 7 destroyers que estavam escoltando o porta-avião Abraham Lincoln, e uma parte desses 7 destroyers também está indo já se encaminhando para o Estreito de Hormuz, para verificação aí de minas, colocação de minas, para retirada das minas, né, que foram colocadas, esse tipo de coisa. Só que os Estados Unidos, o Trump, ele falou que vai haver um bloqueio naval. Esse bloqueio naval, o que vai acontecer? Todos os navios que o Irã liberar, se tiver pagamento de taxa ou coisa parecida, os Estados Unidos vão bloquear esses navios. Tecnicamente, isso, na realidade, é uma pirataria. Se a gente for analisar, se eu estou pagando alguma coisa para me liberar e lá na frente vai ter um navio de guerra que vai me bloquear, é uma pirataria. Né? Os Estados Unidos, ao meu ver, não tem esse poder legal para bloquear navio nenhum que pagou alguma taxa para o governo iraniano para ser liberado. Essa é a minha situação, é o que eu acho isso. Eu não acho que o governo norte-americano tem esse direito de bloquear navios que são liberados, por exemplo, pelo governo iraniano. Né? Aí também o governo norte-americano está agindo totalmente, ao meu ver, fora da lei. Né? Porque vai segurar um navio petroleiro de outra nação idônea. Eu acho que é descabido isso. Né? Não tem o que você falar. Você vai segurar um navio, por exemplo, paquistanês, que pagou lá, fez um acordo, você vai segurar um navio chinês que fez um acordo, ou alguma coisa assim? Eu acho descabido esse negócio da apreensão desses petroleiros, da apreensão desses navios por parte da Marinha Norte-Americana. Agora, que a Marinha Norte-Americana tem potencial para destravar ali o estreito, ela tem. Só que é aquilo que a gente também havia falado no sábado. Vai ter que haver uma invasão terrestre, norte-americanos ali vão morrer, então vai ser bem complicada a situação. Agora, tem que ver até quanto o sistema iraniano vai aguentar. Né? E o sistema iraniano já deu mostras que vai resistir até o final, porque eles sabem que se abrir mão, por exemplo, de alguma dessas reivindicações, eles mesmos ali vão estar perdidos. Né? Vai faltar receita ali para o governo iraniano até para a reconstrução do país. Então, eles estão ali meio
num cheque. Ainda não está um cheque-mate, mas está um cheque no tabuleiro de xadrez. Se realmente os destroyers que estão se deslocando para lá entrarem lá, Santiago, aí vai ser bem complicado. Porque é que nem eu tinha falado no programa para você, que estava aquele USS Trípoli, que é um navio de desembarque marítimo, mas não é um navio de desembarque marítimo qualquer. É um tipo um mini porta-aviões. Só que é um mini porta-aviões que custa $1 bilhão, em vez do, por exemplo, do Gerald Ford, que custa 14 bilhões. Então, se eles entrarem ali, aí realmente vai ter um presságio aí do desembarque terrestre que os Estados Unidos vão fazer. Está sem microfone, Thiago. Obrigado, Paulinho. Desculpa. Não, é que chegou aqui informações de break news, né? Por isso que eu estava sem o microfone. Estava aqui ouvindo o pessoal trazer informações. Nesse momento foi conduzido para fora do Estreito de Hormuz um contratorpedeiro americano e um destroyer americano, né? Eles estão saindo do Estreito de Hormuz, como o Paulinho havia dito, que tinham entrado, mas foram conduzidos para fora, né? Então eles obedeceram a ordem aí do exército revolucionário, né? Do Irã. E, ao mesmo tempo, navios da frota chinesa e da frota russa estão em direção ao Estreito de Hormuz nesse momento. Então, quer dizer, o que a gente estava até comentando aqui é que o Irã pediu para que a Rússia e a China entrassem nas negociações porque não quer mais conversa. Eles vão proteger o Estreito de Hormuz a qualquer custo, né? Então, a informação que chega agora é essa, inclusive da Guarda Revolucionária, né? Tem até algumas imagens aqui, mas não sei se eu tenho o direito de colocar, mas fica a informação aí como break news. Agora, algo que está chamando muita atenção nisso aqui, Paulo, é que o Donald Trump, no começo da guerra, ele fez até uma... no caso, o Paulo, o nosso conde, ele fez até uma, vamos dizer assim, uma investida. Olha, nós vamos entrar na guerra e os americanos que moram em Israel podem ficar tranquilos que estarão seguros, né? Quer dizer, as pessoas confiaram lá no tal do domo de ferro, aquela coisa toda, e agora chega a notícia que o clima é de tensão muito grande, principalmente dos americanos que moram em Israel, porque as pessoas estão tentando sair do país, entrar em contato com a embaixada em Jerusalém, com a embaixada dos Estados Unidos, e foram informados em comunicado oficial que os Estados Unidos não têm condições, nesse momento, de organizar a evacuação dos seus cidadãos. Na prática, o recado foi direto. Cada americano deve buscar uma solução por conta própria, né? Então fica aqui um sinal claro de que a situação pode ser mais grave do que a gente está imaginando. Inclusive, esse é o filme, eu acho que está até sem áudio, eu acho que não precisa nem de áudio também para a gente poder entender. Olha lá, que o Trump estava anunciando no começo da guerra que todos podem ficar tranquilos, né? Os americanos, que todos eles vão ser defendidos, né? Está dizendo aqui, então não tem ameaça nenhuma, enfim. Agora, como é que a gente pode analisar essa questão, o Paulo Costa, se de repente o presidente fala uma coisa e o que acontece hoje é outra? Ele é um fanfarrão, simplesmente isso. Eu já disse aqui, ele é um grande idiota que assumiu a presidência por contingência da maior nação democrática do mundo. Idiota é sempre idiota. Os americanos são useiros e vezeiros em fazer catástrofes. Não é a primeira vez. Quem endeusa o americano ou é muito burro ou não estudou nada de história. A mesma coisa que a Rússia fez com a Ucrânia. Ante a mera suspeita de que a Ucrânia entraria para a OEA, etc., em defesa, a OTAN, eles invadiram a Ucrânia e querem tomar o território na mão grande, porque afinal são os russos, que é outro débil mental. Os americanos fazem a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, Santiago e nossos queridos telespectadores que estão nos assistindo pelo YouTube, os americanos já mataram 110 milhões de pessoas ao redor dos tempos. 1846 e 1848, eles tomaram a República do Texas, que tinha recém se libertado, e transformaram o Texas num estado americano. Era mexicano, roubaram. 1891, guerra no Haiti,
E no Chile, o que aconteceu com os dois países? Empobrecimento, miséria, retirada de território. 1898 a 1902, Cuba, que tentaram tomar e vão tentar de novo agora. A história não é antiga. 1898, eles levaram Porto Rico. Porto Rico, hoje, que era uma nação independente, virou um estado americano. Olha a picaretagem. 1898, tomaram Guam. Guam, aquela... Paulinho deve saber que eu estou falando. Em Cuba, tem lá uma reserva, prisão de Guam. Eles tacaram em 1898. Guerrearam contra a Espanha em 1898, porque a Espanha passou em defesa de Cuba. Desde 1895 até 1914, eles arrancaram um pedaço da Colômbia, criaram o estado do Panamá, abriram o Estreito do Panamá. Olha, americano fazendo, desculpe a palavra, cagada ao redor do mundo. E aí, em 1894 foi a Nicarágua, em 1894 foi a China, em 1896 foi a Coreia, em 1910 foi as Filipinas, olha lá. Tudo invasão americana. Para quê? Primeiro, para predar. Eles vão lá e arrancam e deixam abandonado, como canalhas mesmo, viu, Santiago? Quando eu falo canalha, eu estou lembrando a você da Líbia, do Gaddafi. Foram lá, enforcaram o cara porque ele tinha arma química, tinha nada. E hoje está lá a Líbia abandonada na mão de vários grupos malucos. Afeganistão, que está em guerra com o Paquistão agora, eles invadiram o Afeganistão, vocês lembram disso? Mas abandonaram o Afeganistão assim, ó, de avião indo embora e larga tudo lá, maquinário, arma, embaixada. E hoje o Afeganistão está na mão de quem, Paulinho? Do Talibã. Iraque, do Saddam Hussein, lembra? Que o homem foi encontrado num porão, enforcaram ele. Abandonaram o Iraque à própria sorte, depois de arrancar até o sangue dos iraquianos. Agora a Venezuela do Maduro. Prenderam Maduro, que ótimo. O regime continuou o mesmo. Estão arrancando ouro, estão saqueando o petróleo da Venezuela e acabou. Vietnã foi o único lugar que eles tomaram uma porrada no meio da cara e tiveram que sair com o rabo no meio das pernas, porque eles queriam também. E o Irã, evidentemente, eles querem o petróleo, querem a água que o Irã produz. Então, gente, cá entre nós, Honduras, 1903, República Dominicana, 1904, americano serve para fazer essa falsa defesa da democracia. Papo furado. É para tirar a atenção do péssimo governo que esse maluco desse Trump está fazendo nos Estados Unidos. A cada fim de semana aumenta o número de pessoas protestando contra eles. Esse grupo do ICE que ele criou para tirar imigrantes está matando cidadão americano. A miséria, o desemprego cresce, as pessoas na rua usando droga. Aí ele inventa uma guerra para todo mundo olhar para a guerra, mas não olhar para o umbigo dele. Não dá para a gente aceitar americano e russo como gente normal. São imperialistas, têm um exército poderoso e se fazem valer disso para arrancar dinheiro. Tanto que a moeda global é o dólar. Quando alguém fala, vamos tirar o dólar de moeda global, ele entra em surto, porque a dívida dele já chegou a 3 trilhões de dólares. 124% do PIB. A gente fala do Brasil, que ainda está em 70 e pouco, 124% do PIB é a dívida norte-americana. Então, vamos parar de idolatrar esse idiota. O que está acontecendo agora é uma preventiva, porque a Rússia e a China, que são aliados do Irã, não vão deixar o Irã chupando o dedo. O Trump achou que ia fazer a mesma coisa que fez na Venezuela, tomou uma trombada de fenemê de frente e agora está descobrindo que o Irã é bem mais poderoso do que ele imagina e tem aliados que ele também não imagina. E o pior, mesmo num regime opressivo, antidemocrático, teocrático, que a gente chama, o povo iraniano está do lado do governo, porque entre eles apoiarem o governo e odiarem os Estados Unidos, o ódio aos Estados Unidos é muito maior do que qualquer tipo de discussão antidemocrática. Eles prefiram colocar a mulher vestida aí só com o olhinho de fora, né, usando aquela roupa toda, do que ter que apoiar qualquer iniciativa americana. Eu não sei, não. O Trump cai. Eu já falei isso aqui, eu escrevo onde vocês quiserem. Antes do governo, ele cai. Agora, os Estados Unidos estão começando a balançar, porque o que era um exemplo de democracia, Marcelo, está virando hoje um exemplo de futilidade, de idiotice, de imbecilismo, porque eles vão lá, arrancam o sangue
e largam o cadáver para quem quiser. Lamentável a atitude do Trump. Não deixa de ser, e repito, um grande idiota, na minha opinião. É o mais imbecil dos presidentes que a democrática os Estados Unidos tiveram na sua vida. Hoje a gente está vendo o país desmoronando, embora com força bélica, com um exército poderoso, mas o exército não alimenta o povo, lamentavelmente. A função do militar é defender fronteira e defender o país. Os políticos cabem administrar, e ele não sabe nem uma coisa nem outra. Pode escrever. Tem muito pano para manga. Todos esses países que eu elenquei têm muito mais. Eu passaria aqui 1 hora falando dos demandos americanos, mas que sirva de lição para todos que não conheciam essa pouca história. E a minha obrigação como historiador é passar essa informação para que a gente pare de idolatrar este pateta chamado Donald Trump. Obrigado, Santiago. Bom, só adendando ao assunto do Conde, o custo da guerra hoje é de 890 milhões de dólares por dia, né? Marcelinho, uma coisa que está chamando muita atenção aqui é que enquanto está entre Irã, Israel e Estados Unidos, a gente sabe que está ali no trio parada dura, vamos dizer assim, né? Os caras, quer dizer, a gente torce para que eles se entendam. Agora, quando a gente vê, por exemplo, uma Turquia, um Erdogan, que é o presidente da Turquia, numa declaração ao público, dizendo que ou Israel para de atacar a Líbia e para de atacar o Irã e para com essa guerra, porque ele diz que quem está colocando lenha na fogueira é Israel, né? Está atiçando os Estados Unidos em cima do Irã. Então, o problema da guerra chama-se Israel. Ou Israel para, ou a Turquia vai ser obrigada a fazer uma intervenção, ou seja, a atacar Israel, né? E, quer dizer, o presidente Erdogan fez esse discurso duro aí, quer dizer, sem precedentes, afirmou que se Israel não interromper os ataques no Líbano e em Gaza, né, inclusive ele falou de Gaza, a Turquia entra diretamente no conflito contra Israel. E caso a guerra continue e as tentativas de mediação fracassem, a Turquia deve entrar militarmente, sim. Bom, isso aí vai acender um alerta muito maior do que a gente imagina, né? Porque se a Turquia, que é membro da OTAN, entrar na guerra, a Europa tem que proteger a Turquia. Isso é o segundo diz lá o artigo 5º lá da OTAN, né? Bom, esse é um outro assunto. Mas só dessa ameaça vindo da Turquia, você não acha que já estamos perdendo o controle dessa guerra, Marcelinho? Sei lá, rapaz, acho que já essa guerra aí já eu só temo bastante de uma grande potência colar na guerra aí. O Paulinho já falou bem, né? Os navios agora estão ali numa zona, né, das águas ali internacionais. Se um desses navios for interpelado ali, atacado, tal, pelos Estados Unidos, via de regra, está infringindo, né, está invadindo uma área particular do país ali, né? Falando de uma forma mais simples, né? E está chamando para a guerra. Se uma grande potência entrar na guerra, pronto, virou-se aí, chamou para a guerra mundial, né? Começa a se tornar uma guerra mundial, que a guerra mundial, que eu entendo aqui, basta entrar uma segunda grande potência, né? Enquanto está uma grande potência, é uma guerra. Agora entrou uma outra grande potência, vai começar a virar um conflito mundial, né? O Paulinho pode me corrigir, viu, Paulinho? Fica totalmente à vontade aí, tá? Então, eu tô temerário tudo isso daí que está acontecendo. O presidente dos Estados Unidos ou está perdendo a mão, ou ele tem uma estratégia que a gente não conseguiu ver ainda, né? Fechando ali, bloqueando o Estreito de Hormuz, ele está fechando a China também, né? Nas questões de alimento, de petróleo e tal, porque de uma forma ou de outra o Irã estava né, continuando ali, né, a mandar esses produtos lá para esses países, né? Se ele brecou ali, se fechar ali, como é que fica? Né? De uma forma ou de outra, a economia desses países que sustentam, né, a guerra para o Irã continuava, né? Estava continuando. Agora, a partir do momento que fecha ali, começou a mexer num vespeiro um pouquinho diferente, né? Num vespeiro um pouquinho diferente. Então,
Olha, depois da passagem do Trump aí, vai ter o nosso mapa mundi aí vai dar uma reformulada interessante. Não sei, viu? Vai dar uma reformulada interessante. Ele é meio maluco mesmo, né? Como o Conde diz, mas tem coisas aí que o mundo, né, precisa acordar para muitas coisas, né? Para muitas coisas. E a gente essa tal democracia, né? O tal do 50+1, e esse 50+1 é só aqueles que vão, né? Não são todos. Aí entra aquele direito, não sei o quê e tal, enfim, né? Olha, isso daí, sei lá, viu? Em muitos momentos, né? Acaba trazendo aí um processo bem antidemocrático, né? Dependendo da forma que ele é realizado, né? Então, a gente fica preocupado, né, com muitas coisas, né? A gente não quer que Cuba seja invadido, mas também não quer que Cuba mantenha-se um regime, né, ditatorial ali, né? Não quer que Venezuela tenha retirada de um presidente autoritário de maneira brusca, de maneira com a invasão e tudo, mas também não quer que o ditador fique lá. E como é que você tira esse ditador? Então, eu gostaria de ter essas respostas também, né? Mas também não quero guerra. Como é que fica? Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Aí você tem os outros países que ficam apoiando esses regimes, né? Digamos assim. Apoiam, dizem, não, ali é democracia, ali é isso, ali é aquilo. Claro, você não deixa o outro se eleger, não deixa o outro se candidatar, não deixa o outro, né, ter a democracia plena. Então, é difícil, né? Sei lá. Então, como eu já disse, eu tenho uma certa precariedade em falar de geopolítica aqui, né, que não é o meu nicho de estudo, né, nesse momento, mas a gente conhece muito pouco, né, conheço mais quando aprendo aqui com o Paulo, né, com os Paulos aqui, e vou agregando meus conhecimentos também. O mundo vem se adaptando, sabe, Marcelo? O mundo vem se adaptando às crises. Os Estados Unidos mesmo, que tinham, como eu disse, Estados Unidos não tem esquerda. O Partido Democrático é de direita e o republicano é de extrema direita. Esse idiota que está lá hoje é de extrema direita. E qual a reflexão está dando no mundo? Nós tínhamos, por exemplo, até recentemente, um cara de extrema direita, um ditadorzinho na Hungria, o tal do Viktor Orbán, tomou paulada ontem e acabou sendo eleito o Peter Magyar, que é um cara de centro-direita, que é mais ameno. Todo o radicalismo do mundo está sendo extirpado, a gente não pode tolerar. Agora, quando há uma ditadura, qual é o método que um país como os Estados Unidos poderia fazer? Instrumentalizar o seu povo para que ele reagisse. Não ele invadir e achar que ele é o rei da cocada preta, porque quando ele invade, ele quer a sua parte. Quando ele prendeu o Maduro agora, ele está saqueando a Venezuela. Os americanos estão saqueando a Venezuela, literalmente. Se o povo estava na miséria, continua na miséria, porque não mudou absolutamente nada, o regime continua o mesmo, só o Maduro que está lá sob acusação de tráfico de drogas. Então, o mundo vai se adaptando aos poucos. Tudo que é extremismo não deve ser racional. Quando a gente ouve extrema esquerda ou extrema direita, deve ser fatalmente combatido. E é isso que está acontecendo. Ontem esse húngaro foi defenestrado, que era grande apoio, né, da extrema direita no mundo, e entrou agora o Peter Magyar, que é um cara bem mais brando, bem mais tranquilo. E Estados Unidos farão a mesma coisa. Na próxima eleição, escreve o que eu estou dizendo. Voltam os democratas, porque ninguém aguenta mais um governo autoritário, eficaz e incompetente, como o do Donald Trump. Que, aliás, a base do qualquer governo é procurar eficácia e responsabilidade. Com você, Paulinho, só para a gente já para o encerramento, a gente não podia deixar de falar dessa questão do Irã que rompeu o diálogo, né, com os Estados Unidos, está apostando agora na China, está apostando na Rússia, para que nos bastidores diplomáticos, né, o cenário de repente possa entrar no entendimento. Falaram mal do D.D. Vance, falaram que mandaram um moleque lá para tomar conta de uma negociação tão importante. Ele já chegou com tudo pronto, fazendo imposições. Ele não foi para ouvir, e o Irã virou as costas e foi embora. Foi isso que aconteceu nesse final de semana, lá na Palestina. Bom, foi anunciado, então, que os canais de negociações com os Estados Unidos estão totalmente isolados, suspensos, e agora o acordo é com a China ou com a Rússia.
qual o nível que isso eleva, por exemplo, essa tensão toda? E a gente acabou de falar aqui na Break News que já navios da Rússia e da China já estão chegando lá no Estreito de Hormuz também, para fazer lá o cerco, para fazer a sua olhadela, e também o dos Estados Unidos. Será que agora o negócio parece que vai se encaixar, ou seja, vão entrar num acordo, ou você acha que vai ter uma proporção maior disso tudo que a gente não está querendo? Como eu falei, né, Santiago? Eu acho totalmente descabido os Estados Unidos fazerem esse bloqueio naval, né, principalmente de petroleiros ali que pagaram alguma taxa, alguma coisa para o Irã, serem bloqueados pelo governo, pelos navios de guerra norte-americanos. É descabido. Isso aí, para mim, é um ato de pirataria, né? Eles reclamam tanto aí da Somália, reclamam tanto do pessoal lá de ataque de pirataria. Isso, para mim, é um ataque de pirataria, porque são navios legalmente constituídos, né, que estão navegando aí com bandeiras legais, e muitas vezes pagam taxas para serem liberados e chega lá mais na frente, lá no Estreito, são bloqueados aí por navio de guerra norte-americano e não podem seguir viagem. Então, isso aí é um negócio muito complicado. Agora, por outro lado, a gente tem que ver o que esses países, como a China e a Rússia, vão agir, né? A gente já até estava falando sobre isso no sábado, né? O governo inglês falou que ia segurar navios com bandeira fantasma russo, que não sei o quê, que não ia passar navio com bandeira fantasma russo pelas águas inglesas, e o Putin mandou um destroyer lá que estava no Báltico escoltar o navio, e o primeiro-ministro inglês mandou um navio de abastecimento para bloquear o navio petroleiro russo. É uma brincadeira, né? Até a imprensa inglesa está tirando sarro do primeiro-ministro, que fala, uma das marinhas, entre aspas, né, mais poderosas do mundo antigamente, mandar um navio de suprimento para bloquear o navio petroleiro russo, e o russo mandar o destroyer para escoltar o navio petroleiro, ficou até feio para o primeiro-ministro inglês. Então, quer dizer, se o Putin realmente bancar a brincadeira, né, e o Xi Jinping bancar a brincadeira ali no Estreito de Hormuz, é muito perigoso, né, haver algum atrito, haver alguma coisa aí entre as marinhas. Depende muito da negociação que vai ser feita. Agora, realmente, entrando aí essas três superpotências militares aí no tabuleiro, realmente vai ter que sentar para conversar. Porque se não sentar para conversar, é aquilo que o Marcelinho falou. É a Terceira Guerra Mundial. Aí nós vamos ter aí três superpotências militares numa mesma região se degladiando. Então, com certeza, é a Terceira Guerra Mundial que vai aparecer aí. Isso ninguém quer, né? A gente não quer, os Estados Unidos também não querem, o Putin não quer, o Xi Jinping não quer, ninguém desses aí querem a Terceira Guerra Mundial. O pessoal quer ganhar dinheiro, quer fazer comércio, quer prosperar. Então, quer dizer, vai ter que haver um acordo ali naquela região. Isso com certeza. Agora, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, né? Cada dia é uma novidade, né, Santiago? Sábado a gente estava falando de negociações, que a gente já havia falado que também achava que não ia dar em nada, né? Eu já tinha adiantado isso antes. E agora esse bloqueio naval norte-americano aí, que também, ao meu ver, é um ato, né? Nada mais é do que um ato de pirataria. Tá certo. Bom, só para a gente ir para o encerramento, a nossa enquete de hoje, a pergunta: Bolsonaro deveria cumprir pena em casa ou na cadeia, né? Foi a pergunta que veio junto com o Datafolha aí da pesquisa para presidente. 86% casa, 14% cadeia, né? Então, a nossa audiência prefere que ele cumpra em casa. Ô, Paulo Eduardo Costa, considerações finais, seu último comentário, fique à vontade. Bom, agradecer a todos vocês pela paciência, agradecer ao Marcelo Rocha, esse amigo tão querido que eu guardo no coração e que defende, assim como eu, essa nossa velha São Vicente tão maltratada e com políticos tão ruins. Agradecer ao Paulinho Schneider pelas nossas divergências, é assim que a gente se enriquece, porque a gente ouve o contraditório, pondera, pensa, pesquisa, analisa, e eu sou digno o suficiente para voltar atrás. Se eu estou errado, eu digo estou errado, volto atrás e reconheço meus erros. Eu acho que isso é dignidade e essa amizade carinhosa. Eu até estava olhando aqui agora há pouco, Paulinho. O Paulinho sempre me convida para o Clube do Charuto. Eu estou preparado aqui já, tá, para a próxima reunião.
Eu ganhei alguns charutos aqui, cubanos, de boa qualidade. Então, na próxima, ó que beleza aqui, um coíba. Tem umas coisas boas aqui, viu, Paulinho? Na próxima eu tô junto aí, tá bom? E agradecer a você. Quarta-feira, às 18h30, então. Eu mando para você no WhatsApp. Olha aí, tá vendo? E, Santiago, agradecer a você da possibilidade desse contraditório. Eu sei que tem muita gente que nos ouve, que nos respeita. Agradecer essa audiência maravilhosa que se preserva no YouTube. Agradecer o padre Cláudio Scherer, da TV Unisantos, que tão carinhosamente me manda mensagens, a todas as pessoas, a Rafael Garcia, a todas as pessoas que de uma forma nos possibilitam estar próximos. A equipe de produção que está aí com você, Santiago, muito obrigado a todos pelo carinho conosco. Nós estamos a postos e aqui para falar o que a gente entende, o que a gente pensa. A gente estuda muito antes de falar bobagem, mas espero que elas realmente possam enriquecer cada um de vocês com as opiniões. Obrigado, amigos. Obrigado, Santiago. Marcelo Rocha, considerações finais. É sempre um prazer, né? Iniciar a semana com 3 queridos amigos aqui, a nossa querida, amada, estimada audiência, né? Isso nos traz mais motivação, é revigorante e tal. Então, estamos preparados aí para essa semana que promete, hein? Tem muitas coisas acontecendo. Vamos ver o desenrolar da semana. Até a próxima. Fiquem com Deus. Paulo Schneider, seu último comentário, fica à vontade. Eu torço pela paz, né, Santiago? Eu sempre sou um cara que, mesmo eu tendo de vez em quando umas falas meio belicosas, algumas coisas assim, eu sou um cara que torço pela paz, que rezo pela paz, que a paz é tudo pra gente, né? E tomara que Deus coloque a mão na consciência de cada líder aí mundial, né? Nós estamos falando aí do Putin, do Xi Jinping, do Trump, e que eles sentem aí no consenso e que traga a paz, né? Para aquela região que vai trazer a paz para o mundo inteiro. Essa que eu mais espero que aconteça. Bacana. Bom, então, para você que nos assiste, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Qualquer novidade, a gente volta aí numa edição extra, né? E amanhã a gente está de volta às 11h45 da manhã com mais um Cidades em Debate. Grande beijo a todos. E amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá.